Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, quero agradecer a você pela audiência, meu muito obrigado. Você de casa, quem está aqui presente, meu muito obrigado. Para mim é uma grande alegria e honra estar aqui mais uma vez com vocês. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que faremos hoje é a oração que consta na página 63, Oração para herdar as virtudes de Deus. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e se você o tiver em casa, pode acompanhar a leitura, aqui os presentes também. Caso contrário, assuma uma posição de oração, uma posição confortável, feche os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos e nossas vibrações junto de Deus, para junto de Deus, com o poder desta oração. Vamos lá? Oração para herdar as virtudes de Deus. Sou filho de Deus, visto através dos 5 sentidos, não passo de uma insignificante massa carnal, mas isso é apenas aparência externa. O verdadeiro eu é uma existência espiritual e, portanto, invisível aos olhos carnais. O verdadeiro eu é a vida de Deus e a vida é invisível aos olhos carnais. O verdadeiro eu é a sabedoria de Deus e a sabedoria é invisível aos olhos carnais. O verdadeiro eu é amor de Deus e o amor é invisível aos olhos carnais. Somente o que é invisível tem existência real, e tudo o que é visível é apenas expressão daquilo que é invisível. A vida é uma existência universal, portanto, sou um com todas as vidas do universo. A sabedoria é uma existência universal, portanto, sou um com a sabedoria de todos os seres viventes. O amor é existência universal, e como esse amor está alojado no meu interior, regozijo-me com a prosperidade de todas as pessoas, e não posso deixar de sentir compaixão pela desgraça dos semelhantes. Sou filho de Deus. Deus é a fonte da riqueza infinita, e por mais que Ele a distribua às pessoas, sua riqueza não se esgota. Sendo filho de Deus, sou herdeiro de toda a sua riqueza, e por conseguinte, jamais me faltará o necessário. Tomando consciência desta verdade, expulsei da minha mente toda a sensação de carência e mantenho somente pensamentos de abastança. Este mundo fenomênico é o lugar onde se manifesta o que se mantém na mente. Por isso, quando elimino todo o pensamento de carência e conservo apenas os pensamentos de abundância, só posso prosperar como consequência dos meus pensamentos. A riqueza que concebi no mundo mental já está concretizando passo a passo. Jamais duvido disso. A minha fé inabalável materializar-se-á infalivelmente. Sou filho de Deus e dele herdei o seu amor infinito. Respiro o amor de Deus. Sou sempre preenchido pelo amor de Deus e envolto pela luz espiritual do amor de Deus. Por isso, todos aqueles que pensarem em mim ou chamarem pelo meu nome terão a mente serena e harmoniosa. Serão preenchidos de amor. Suas iras, seus ódios, suas tristezas, suas mágoas e suas insatisfações desaparecerão por si mesmos. Suas doenças serão curadas, em seus lares reinará a harmonia e a felicidade virá ao seu encontro. Creio firmemente nisso, portanto não poderá ser de outra forma. Sou filho de Deus e recebo constante e perfeitamente a infinita sabedoria de Deus. Por isso, em tudo o que faço, sou orientado pela sabedoria divina e tudo corre satisfatoriamente, sem erros nem atritos. Neste momento, como filho de Deus, recebo de Deus a sua máxima bênção, conscientizo-me claramente esta verdade e minha alma se enche de infinito júbilo. Agradeço profundamente a Deus. Oração linda, profunda e maravilhosa que nos enche de fé exatamente na crença real da nossa natureza invisível, da nossa natureza real, da nossa natureza espiritual. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho de todas as pessoas que estão nos assistindo, a quem está aqui presencialmente, a você de casa, meu muito obrigado. Quero mandar um abraço especial para quem está assistindo a palestra aqui no Brasil, fora do Brasil. É uma grande alegria podermos estar juntos mais uma segunda-feira, visualizando, aprendendo, estudando um pouco mais sobre a nossa imagem verdadeira, a nossa essência espiritual criada por Deus. E isso é muito especial e agradeço a todo mundo por isso. Meu muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito intrigante, um tema que todo mundo quer saber, principalmente quem se familiariza com esse tipo de assunto religioso, filosófico, que é a oração, a eficácia da oração.
Então nós vamos falar um pouquinho sobre a oração eficaz, isso é muito legal, lembrando sempre, que não é o intuito dessa palestra esgotar o assunto, até porque não tem como. A oração é algo muito vasto que a gente pode abarcar por vários prismas, de várias maneiras e é necessário muito mais tempo. Mas eu vou falar de uma das vertentes, ou de uma das linhagens, ou de uma das formas que nós podemos trabalhar a oração. Espero que seja muito útil, mas eu faço questão de deixar esse apontamento para que não ache que tudo que tem sobre oração vai ser dito aqui nessa palestra. Vou usar como livro-texto o livro do preletor Heitor Miyazaki, livro maravilhoso, A Oração Tem Força, A Oração Tem Poder, e o preletor Heitor, ele retira não só da sua própria experiência, mas ele também retira da literatura da Seiichi Onoe os pontos principais onde ele fundamenta a explicação do porquê que a oração tem força e porquê que a oração tem poder. Então nós vamos trabalhar a eficácia da oração exatamente no que ele fala no capítulo 4, que está na página 67. Então é muito legal, muito importante. E faço aqui também uma primeira introdução, deixa eu já até trazer o quadro. Oração eficaz. Todo mundo quer entender o que é oração eficaz, todo mundo quer. Preletor, eu quero saber como é que faz para minha oração ser eficaz, eu quero saber como é que eu faço para eu orar e tudo dar certo, ou como é que eu faço para que minha oração seja atendida, minha oração seja ouvida. É muito importante nós primeiro entendermos o que é oração. Então, entender a oração já nos abre o campo da compreensão do porquê algumas orações não são ouvidas e outras são ouvidas. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós precisamos entender, primeira oração é uma constante, segunda oração é uma vibração, terceira uma oração ela é absoluta. Vamos entender esses três para que você entenda o porquê ou a forma como a oração se manifesta. Então vamos lá. A oração é uma constante. O que eu quero dizer com oração é uma constante? A oração é uma comunicação ou ela é uma forma de você expressar o sagrado. Olha que interessante. Lembrando, estou trabalhando um dos aspectos da oração. A oração é uma maneira que você tem de expressar o sagrado. O que é o sagrado? É a vida que habita dentro de você. Então, a oração é a forma como você expressa a vida. Ela é constante, porque a vida é constante. Então, a forma de você expressar o sagrado é constante. A vida é constante. Então, a oração também é constante. Por que é importante entender isso? Algumas pessoas que acham que oração é pedir para Deus, isso é muito importante, deixa eu até anotar aqui. Oração não é pedir. Oração não é pedir. Algumas pessoas, obrigado, que acham que oração é pedir, acham que oração não é constante. Então, assim, estou levando minha vida normal, estou eu caminhando pela rua, e isso daí não tem nada a ver com oração. Estou caminhando, estou pensando no que eu vou comer, estou pensando no que eu vou fazer, estou pensando mal de algumas pessoas, estou falando mal de alguém, estou pensando negativo em relação a uma situação econômica, política e tudo mais. Isso não é oração. Chego em casa, vou tomar banho, o que eu estou pensando, o que eu estou cantando, não é oração. Na hora de dormir, aí eu paro e penso assim, aí eu vou, janto, como, alguma coisa, não é oração. Na hora de dormir, aí sim eu paro e falo assim, agora eu vou fazer oração. Aí, nesse momento, é que a oração começa a funcionar. Algumas pessoas pensam isso, porque elas acham que oração é um momento em que você vai pedir alguma coisa a Deus, ou até mesmo agradecer, pode até ser agradecer, mas a pessoa acha que a oração ela está restrita a esse momento. Somente nesse momento é que vai haver oração, somente nesse momento é que teremos oração. Não é. Oração é uma constante. Nesse meu exemplo, que eu estava caminhando pela cidade, pensando tudo o que eu pensava, tudo o que eu falava, tudo que eu expressava, tudo o que eu queria, tudo o que eu pensava, assim, tudo que eu sentia, tudo isso era oração. Tudo isso era oração. Por quê? Porque oração é uma vibração. Oração não é uma fala. Oração não é você pegar um celular, alô Deus,
Então, eu estava querendo reclamar disso, a minha família não está bem, eu quero também que você me dê mais amor, eu quero que você me dê mais dinheiro, tá bom, Deus? Vê se você resolve isso até o final da semana. Tá, obrigado, beijo, tá. Isso não é oração. As pessoas acreditam que é somente nesse momento limitado que ela predeterminou é que é oração. Oração é tudo. Oração é desde o momento em que você começa a existir até o momento em que você continua a existir, porque a gente não tem fim, a vida não tem fim. Então, a oração é vibração, porque ela faz parte da sua existência, da sua manifestação, da sua própria espiritualidade. Então, a vibração que você tem é a oração. É a oração. A vibração que você tem é a oração. E essa vibração, ela vai, em absoluto, mexer com tudo que está ao redor. Então, a oração ela é absoluta. A oração ela é constante, ela é uma vibração, ela é absoluta. Então, não existe oração que não surta efeito. Toda oração, ela surte efeito, porque toda oração vai vibrar o tecido do universo. Toda oração vai vibrar o tecido da manifestação espaço-tempo. Toda. Aí você fala, mas vamos lá, então, se toda oração, ela é uma constante, se toda oração, ela é uma vibração, se toda uma oração, ela é absoluta, por que as minhas orações não são ouvidas? Ou por que minha oração não dá certo? Ou por que quando eu pedi para Deus não aconteceu? Ou por que quando eu desejei com muita fé alguma coisa, isso não se manifestou? É aqui que é o ponto que nós precisamos entender. Por muitas pessoas, eu posso dizer que praticamente a maioria, acreditar que oração é um pedido, a pessoa ela só presta atenção naquele momento que ela está orando. Então, aquele momento de manhã, Deus, me dá um emprego, eu acredito. Terminei, pronto. E ela vai para o seu dia a dia, ela acredita que somente naquele momento é que ela vibrou. Mas não é verdade, ela continuou vibrando o dia inteiro. E a oração que vai se manifestar na sua vida é a oração do tempo que você mais ficou vibrando em um determinado sentido. Então, presta atenção, a oração é constante. Então, se você está desejando a provisão, mas passa o dia pensando em pobreza, a sua constante na vibração, ela não foi positiva, ela foi negativa. E absoluto, mexeu com o manto, mexeu com o espaço da manifestação fenomênica, acaba atraindo exatamente aquilo que você conscientemente não quer, mas que pelo subconsciente ou pela maioria da sua vibração, você acabou atraindo. Ou seja, você quer riqueza, mas passa o dia vibrando pobreza, vem pobreza para você, porque semelhante atrai semelhante. O tecido do universo lhe dá aquilo que você vibra. Vamos lá. As televisões antigas, elas funcionavam por sintonia. Hoje em dia, com cabo, o exemplo já não cabe tanto, mas o rádio ainda funciona assim. Você tem faixas de transmissão. O que isso significa? Tudo fica aquele chuvisco, parece uma corrida de formiga doida, né? Fica aquele chuvisco na tela. Aí, quando você chega numa determinada frequência que o seu aparelho conecta com as ondas emitidas da estação, seja ela de TV ou rádio, o seu aparelho forma imagem, você consegue ouvir, você consegue enxergar e você assiste um programa, porque você sintonizou, porque você estava naquela frequência. Se a sua frequência mudar, você perde a sintonia e você para de assistir o programa ou de ouvir a estação de rádio que você estava sintonizado. A mesma coisa acontece no universo. Quando você atinge determinada frequência, você vai assistir determinados programas que são semelhantes àquela frequência que você colocou. Se você coloca numa outra frequência, virá a você programas e situações condizentes com aquela outra frequência. Então é muito importante você compreender isso. Quando você entende que a oração é uma constante, é uma vibração e ela é absoluta, você começa a entender, cara, oração não é pedir. Por que a oração não é pedir? Quando eu peço, Deus me dá dinheiro, o que eu estou vibrando? Que eu sou rico ou que eu sou pobre, por isso eu preciso de dinheiro? Que você é pobre. Então a tua vibração ela é contrária à provisão. Então você vai nessa constante oração vibrar de modo absoluto no tecido do universo
à pobreza e você acaba atraindo situações de pobreza. É só você parar para pensar. Vamos trazer um exemplo do Brasil. O Brasil é um país extremamente religioso. Vamos lá, 95% da população, aproximadamente, tem uma fé. Todo mundo acredita em alguma coisa e todo mundo reza. Mas nós temos a grande maioria da população brasileira vivendo em situações muito precárias. Por quê? Será que as pessoas não pedem riqueza? Pedem, mas elas têm uma visão de que oração é pedir. E nós estamos aprendendo aqui hoje que oração não é pedir. O ponto é que elas estão pedindo errado. Por que elas estão pedindo errado? Porque a constante vibração delas está no tecido do universo, trazendo coisas que não são aquilo que realmente elas almejam. Elas não sabem orar, elas estão vibrando errado. Então nós temos que aprender a vibrar corretamente. Por isso que uma mudança na postura de vida, uma mudança na sua postura mental, faz você ter uma mudança no seu destino. Por quê? Como a oração é uma constante, você passa a vibrar de forma diferente e você acaba trazendo, criando para si um mundo diferente pela vibração. Semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Você tem aquilo que você corresponde. Se a sua vibração é de provisão, vem à sua vida situações de provisão ou o canal da provisão abre pela sua vida. E presta atenção, provisão que nós aprendemos na Seichonoye não se refere só a dinheiro, não. Provisão que nós aprendemos na Seichonoye é você ter o que precisa, na hora que precisa, do jeito que tem que acontecer. Vem de uma maneira fácil, ou seja, as coisas acontecem para você de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais tranquila, e você acaba levando uma vida, não só também de conforto, mas você acaba levando uma vida leve, desprendida, uma vida elevada. Então a provisão da Seichonoye é mais do que dinheiro, muito mais do que dinheiro. Eu diria que dinheiro é uma das pequenas facetas da provisão que a Seichonoye trabalha, porque a provisão que a Seichonoye trabalha é você ter o universo ao seu dispor. Isso é muita coisa, gente. Caramba! Quer dizer que a provisão que a Seichonoye trabalha é como se fosse esse quadro branco. Isso aqui é a maior de todas as provisões do mundo das ideias. Por quê? Eu posso desenhar o que eu quiser aqui, o que eu quiser. Então, quando você entende que a oração é constante e semelhante atrai semelhante, então tudo o que eu pedir ao universo, o universo vai me dar? Sim, então eu desenho o que eu quiser, eu quero uma casa. Pronto, o universo traz uma casa para mim. Ah, então eu quero uma viagem. Aí o universo traz para você uma viagem. E isso assim, não estou falando só, estou trazendo exemplo de coisas materiais, mas coisas espirituais são muito mais importantes, como a harmonia da família, sabe, amor próprio, capacidade, coragem, sabe, boas ideias. Isso tudo está no mundo das ideias prontos para serem materializados. Mas para isso depende que nós sintonizemos com essas ondas. E para sintonizar, a nossa oração ela precisa ser uma oração uma oração na vibração correta. A vibração ela tem que ser a vibração correta. E qual é a vibração correta? É a vibração de luz. E qual é a vibração de luz? É que sintoniza com pensamentos elevados, pensamentos positivos, pensamentos construtivos. Portanto, olha que interessante. Aprendendo que a oração é uma constante, é uma vibração e ela é absoluta, você consegue entender por que é tão fundamental ter bons sentimentos, ter bons pensamentos. Porque boas serão as vibrações. A pessoa que constantemente reclama, a pessoa que constantemente está de cara fechada, a pessoa que constantemente só fica temendo, só vive no medo, no pânico, no terror, o que ela está construindo de vibração? Coisas negativas. O que vai atrair para a vida dela? Situações indesejáveis. Então é muito importante compreender esse fato, porque você vai entender o porquê que tem tanta gente que ora no mundo, mas tão poucos desejos são realmente atendidos. Deus não fica em cima da nuvem, olhando e falando assim, o desejo lá do seu Zé, eu vou atender. Agora o da Dona Maria eu não vou atender não. Não gostei desse desejo, não vou dar. Não é assim que funciona. Para que nós tenhamos justiça na escolha daquilo que vai ser atendido ou não,
Você tem leis que regem a manifestação no mundo fenomênico. E as leis que regem a manifestação do mundo fenomênico funcionam assim. Aquilo que você pede é da sua vibração, você recebe. Então, vem a nós aquilo que sintoniza ou que vibra na mesma frequência. Quando compreendemos isso, fica muito mais fácil nós não só vivermos de maneira mais leve, vivermos de maneira mais livre, mas também vivermos de maneira mais feliz, porque a gente compreende que aquilo que nós temos na nossa vida é reflexo da nossa vibração. Olha que profundo. Aquilo que nós temos na nossa vida é reflexo da nossa vibração. Portanto, vibrar positivo é aprender a orar corretamente. Eu vejo muitas pessoas, eu vou orar a Deus e vou pedir saúde. Aí a pessoa sai de casa, primeira roda de conversa, você viu lá, está explodindo o caso de dengue, está explodindo o caso de Covid, está todo mundo morrendo, nós vamos ficar doentes, olha que coisa horrível. Aí o que acontece? Quando ela rezou assim, Deus me dá saúde e me protege. Às vezes é até uma coisa formal, sabe? Como se estivesse falando com o vizinho, oi vizinho, vamos marcar? Vamos marcar alguma coisa, que negócio que você não está querendo marcar é nunca. Mas você fala lá, vizinho, vamos marcar. Então sabe aquela coisa formal? Deus, me dá a saúde. Agora, quando vai falar de doença, fala com toda a vibração. Chega um ser, sai até assim, uma energia assim, buf, quando ele fala assim, todos nós vamos ficar doentes, buf. Então isso daí emana para o universo a ideia de doença que acaba atraindo para a pessoa aquela situação de doença. Preletor, eu conheço uma pessoa que só fala de doença e nunca ficou doente. Não fica talvez doente porque ela tem outros pensamentos. Ela fala de doença, mas ao mesmo tempo ela fala o tempo inteiro que ela vence da doença. Acaba que no choque dessas ideias, a ideia de que vence a doença acaba se sobrepondo. E outra, não necessariamente é só da doença do corpo que a pessoa também pode manifestar. Ela pode manifestar doença do relacionamento, ela pode manifestar a doença da incapacidade de crescer, a doença do bolso. Tem vários tipos de doença que não se manifestam só na desfunção dos nossos órgãos internos. Então precisamos entender que orar é vibrar. Vibrar precisa ser de maneira correta. Então todos os pensamentos que te elevam, que trazem harmonia, que te levam para a luz, são pensamentos condizentes, são pensamentos corretos, são pensamentos que te levam a manifestar o bem, a manifestar a verdade. Entendido? Vamos lá então, mais uma vez. Oração é a comunicação que você tem, ou a maneira como você tem de vibrar no universo. Então a oração ela é constante, ela é uma vibração e ela é absoluta. Ela é constante porque do momento em que você percebe, você já está orando, e mesmo quando você está dormindo, você está orando. Então a oração ela é uma constante. Por tal motivo é que a gente recomenda na Seichonoye, faça oração ao acordar, faça oração antes de dormir, não fique lendo coisas que causam medo, coisas que assustam antes de dormir, porque no momento que você vai dormir, você passa o tempo inteiro vibrando enquanto você está dormindo, você está fazendo oração, então você fica vibrando, então é importante que você tenha a imagem correta, que você tenha a visão de luz, que você tenha pensamentos maravilhosos antes de dormir, porque isso faz que durante toda a noite de sono você tenha uma noite agradabilíssima, você tenha uma noite maravilhosa, você tenha um descanso assim que seja muito bom. Então é muito importante. Então, você passa a ter mais cuidado com o que você está pensando, porque você já sabe que a oração é constante. Preletor, mas não tem como controlar a mente é muito arisca. É verdade. Não temos como controlar a mente. Você pode não controlar o que você pensa, mas você tem o controle da quantidade daquilo que você pensa. Então você está andando e de repente você deixa o seu joelho naquele móvel da sala, no meio da cozinha, que bate bem naquele lugar que dói assim. Aí você solta um palavrão, amaldiçoa todos os fabricantes de cadeira e mesas de cozinha pela eternidade. Pronto, você vibrou negativo. Meu Deus, eu estou atraindo um destino infeliz. Antes de você sofrer, pensa só, você vibrou quanto tempo negativo? 10 minutos? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 vezes mais propositivo.
Aí você passa 30 minutos. Eu abençoo a todo mundo que fez a cadeira, todo mundo que fez a mesa, suas famílias, que vocês sejam pessoas cada vez mais felizes. Muito obrigado, desculpa, eu estava com raiva. Não é isso. A verdade é que eu quero que vocês sejam felizes. Obrigado, porque graças à cadeira eu posso sentar, à mesa eu posso me servir, posso comer numa posição confortável. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. 30 minutos positivo, 10 minutos negativo. Qual que fica mais forte? O positivo. Se o positivo fica mais forte, como sendo uma vibração absoluta, acaba manifestando mais o positivo do que o negativo. Então, ao invés de tentar segurar a mente, que é um exercício muito difícil, aprendemos a pensar mais positivo do que negativo. E com o tempo, e com o hábito, e com a constância, isso se torna natural para a gente acaba tendo muito mais bons pensamentos do que pensamentos ruins. Isso aqui é muito importante entender, mas é muito importante entender. Porque as pessoas querem eficácia na oração, mas elas não querem mudar a sua vibração. Elas não querem, elas querem que alguém venha de fora e mude aquilo que elas estão vibrando. Então, pessoa pessimista atrai situações ruins. Quando a situação ruim vem, ela fica mais pessimista. E ela entra num círculo e ela quer que venha alguém e quebre, mas não tem. Você pode ter até ajudas que possibilitam mudanças, mas a mudança tem que partir de nós mesmos. Nós mesmos é que temos que começar a nos esforçar e fazer um exercício para transformar a nossa vibração, transformar o nosso pensamento, transformar a nossa oração. Então, entendido isso, a gente vai passar para o ponto de como tornar a nossa oração eficaz. Primeiro ponto, não é pedido, oração é vibração. Se a oração é vibração, como eu faço para torná-la mais eficaz? Professor Heitor, vem aqui na página 67. Capítulo 4. Para a oração eficaz. Para a eficácia da oração, são precisos simplicidade, clareza, objetividade, pureza e fé no amor de Deus. Olha que legal. Vamos ver aqui os pontos? Então vamos lá, deixa eu anotar aqui de verde. Então é preciso simplicidade, clareza, objetividade, pureza e fé. Pureza e fé. Isso aqui é fundamental, gente. É fundamental. Para que a oração seja eficaz. Simplicidade, clareza, objetividade, pureza e fé. Olha o que o professor Heitor fala aqui, ó. Para que a oração se realize, não é muito diferente de ocorrer um fato. É preciso que aquilo que desejamos esteja bem claro em nossa mente. Nossa vibração, ela precisa estar direcionada para criar aquilo. Pois o nosso subconsciente o registrará de forma que uma terceira pessoa, da forma que uma terceira pessoa interpretaria. E qual é a maneira mais clara possível de gravar no subconsciente? A resposta é imaginar passo a passo, como se você estivesse narrando para outra pessoa e não mudar no dia seguinte o que imaginou. Então vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui da clareza, da simplicidade da clareza. Vamos lá. Nós vamos fazer uma oração. Então, eu quero uma oração, vamos trazer aqui para admissão no emprego. Por exemplo, admissão no emprego. Eu quero ser admitido no melhor emprego. O que é o melhor emprego? É algo subjetivo. Até a gente fica na dúvida, o que seria o melhor emprego? Então, ao invés de você tentar fazer algo complexo, faça algo simples, claro. Então, eu quero o melhor emprego. Qual é o melhor emprego? Eu quero trabalhar na empresa X, eu quero trabalhar na empresa Y, eu quero passar em tal concurso, eu quero ter tal profissão. Imagine-se nessa profissão de maneira clara, expressa, de maneira simples. Eu quero arrumar a melhor pessoa do mundo. O que é a melhor pessoa do mundo? É mais fácil você imaginar aquilo que você quer em você, porque quando você imagina o que você quer em você, você vai atrair uma pessoa semelhante.
Então, eu quero uma pessoa alegre, então eu tenho que me tornar uma pessoa alegre. Eu quero uma pessoa amorosa, então eu tenho que me tornar amoroso. Como é que eu faço isso? Então, deixa eu visualizar. Como é que eu vou ser uma pessoa mais amorosa? Como é que eu vou ser uma pessoa mais alegre? E você vai pensando isso sem ficar mudando todos os dias. É muito interessante. Eu tinha uma colega que ela ia fazer vestibular e ela estava com muito medo. Aí ela falava assim, eu quero passar no vestibular de... Ela queria, acho que era psicologia. Acho que era psicologia que ela queria. E ela falou assim, eu quero passar no vestibular de psicologia. Não, eu vou passar no vestibular de psicologia, então eu vou mentalizar que eu já passei. Aí ela, mas psicologia está tão difícil, a concorrência está tão grande. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para letras. Letras está mais fácil, a concorrência é menor. Então eu vou para letras, que letras está melhorzinho. Mas, cara, quer saber uma coisa? Letras também está difícil. Deixa eu pegar letras, alguma língua, para ensinar estrangeiro, que é concorrência menor ainda. Observa só, o que está por detrás dela não é uma indecisão. A indecisão é fruto de um outro sentimento que está por detrás. E é esse sentimento que ela está vibrando. Qual é o sentimento que ela está vibrando? Medo. É um medo que ela está vibrando. Então a vibração dela é de medo, não é uma vibração de coragem, não é uma vibração de determinação. Esse medo está gerando a indecisão. Eu vou escolher o curso pelo que é mais fácil, não pelo aquilo que eu realmente quero, porque ela está achando que não vai ser capaz de passar. Então, se você observar, a oração dela é: sou incapaz, tenho que escolher aquilo que dá para eu passar. Não é a oração de verdadeiramente eu vou conseguir, eu vou ser uma vitoriosa. Precisamos mudar essa oração. Resultado, ela passou no curso, o último curso que ela decidiu, uma pessoa extremamente inteligente, tinha capacidade de passar de cara em psicologia, acabou indo para o curso, se formou no curso, mas não foi a vocação dela, não foi o que ela queria, não sentiu a alegria de ter terminado a faculdade, porque não era aquilo que ela queria outra coisa, ela queria viver ela tinha outros anseios, mas ela não conseguiu expressar na vibração dela o verdadeiro anseio do seu coração. Então ela mesma falava, acho que eu não orei com fé. Não é que não orou com fé, é que não teve fé verdadeiramente na sua coragem, na sua natureza verdadeira, na sua essência divina, e acabou vibrando aquilo que era negativo. Então, tem que ser simples. Quero isso, claro, vou fazer assim assado. Um outro caso muito interessante, também de vestibular, é a jovem que falou, quero ser médica. Ela já se visualizava como médica, ela acreditava, eu vou ser médica. Então, o que fez? Com clareza, vou ser médico. Com simplicidade, o que vai fazer? Vou fazer vestibular e vou estudar assim, assado, tantas horas por dia. Ela delimitou, ela traçou na mente dela, ela começou a vibrar. Foi cumprindo cada fase do que ela tinha planejado e simplesmente, quando chegou o momento, ela conseguiu expressar e passar no vestibular. Então, a oração dela foi atendida. Ela falou, Deus, eu vou ser médica. A oração dela foi atendida. Por que a oração dela foi atendida? Porque ela foi clara, ela foi simples, ela foi objetiva. Ela falou o que ela queria. Presta atenção. Tem que tomar muito cuidado com objetividade, não ser apego. Eu quero que aquela pessoa me ame. Isso não é correto, porque você está interferindo no livre-arbítrio da pessoa. A pessoa, ela tem liberdade de escolher quem ela quer se apaixonar. Então, a gente não pode tornar a nossa oração fonte de apego e de desejos egoísticos. A gente tem que tornar a nossa oração algo que leve felicidade às pessoas. Então, eu quero ser médico, pureza e fé. Eu quero ser médico, é um desejo puro da minha alma para eu poder ajudar as pessoas. É diferente de eu quero ser médico porque eu vou poder ter poder, eu vou poder, mandar nas pessoas, eu vou poder tratar mal meus funcionários. Isso não é pureza, isso não é uma fé verdadeira. Então a nossa oração ela tem que ser pura para que os desejos eles sejam desejos reais, desejos que realmente sirvam para um propósito grandioso. É muito importante você entender isso. Tem algumas pessoas que falam assim, preletor, eu queria fazer uma oração para que a fulano largasse o marido, largasse a esposa e viesse viver comigo. Mas isso não é uma oração pura, isso não é uma oração verdadeira. Mas eu quero. Isso é ego. Ego. Vibração de ego atrai situações de egoístas, atrai situações que vão frustrar a sua expectativa, porque são situações
que causam dor, que é o que o egoísmo causa nos outros, dor. Então, não é um pensamento correto. O sonho correto, a oração correta, ela tem que ser uma oração que beneficia não só você, mas todos ao seu redor. Então, em vez de você falar, eu quero aquele homem ou eu quero aquela mulher, eu quero que aquela pessoa seja feliz e que, se for da vontade de Deus, que essa felicidade possa ser compartilhada comigo. Ou eu quero que aquela pessoa seja feliz e que venha para mim uma pessoa que eu também possa fazer feliz. Olha a diferença. Quando você fala, eu quero que aquela pessoa seja feliz, você está soltando a pessoa, você está libertando a pessoa, você está abençoando a pessoa. Agora, se essa felicidade vai ser com você ou não, não cabe a você. Por quê? Tudo depende da vibração, tudo depende da missão, tudo depende da experiência de cada um. Então, quando a gente solta, vem a nós algo condizente. E esse condizente, se sua vibração estiver maravilhosa, vai ser também uma pessoa maravilhosa. Então, simplicidade, clareza, objetividade, pureza e fé, fé na convicção real de que Deus está com você, transforma a sua oração numa oração extremamente eficaz. Transforma você numa oração extremamente eficaz. Olha o que o professor Heitor continua falando. No livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, 15ª edição, capítulo 3º, item 1, Alcançar a Fé Inabalável, página 33, está escrito que a prática da meditação Shinsokan tem por objetivo gravar com nitidez e firmeza e, no item 5, após intensificar a conscientização de que somos filhos de Deus, devemos comandar as leis mentais que regem o destino, declarando de maneira firme e clara, do fundo da alma, a coisa ou o fato de que necessitamos. Se nós próprios não soubermos exatamente o que buscamos, as leis mentais que regem o destino não poderão dispor de um molde para efetuar o trabalho de criação. Por isso, devemos delinear mentalmente, de maneira mais perfeita possível, a coisa ou o fato que desejamos. Ou seja, devemos ter claro o nosso ideal. Isso é lindo, gente, porque mostra para a gente o quanto que é importante nós delinearmos, porque a nossa mente, que é composta de consciente e subconsciente, que é muito maior, ela vai nos trazer pela vibração, pelo aquilo que nós deixamos no tecido do universo, no tecido das leis mentais, ela vai deixar aquilo que nós conseguimos claramente traçar. Olha que exemplo interessante. Se você colocar a seguinte meta na sua vida, depois das festas de final de ano, eu quero emagrecer o máximo que eu puder. É vago. É vago. É algo que é facilmente abandonado porque é muito vago. A única coisa que você tem aí, claro, é que é festa de final de ano. Mas quando chega no ano seguinte, você não tem. Você não tem por onde começar. São aqueles famosos regimes que começam, que não tem data de começo, então você nunca começa. Passa uma encarnação inteira, você não começou o regime. Agora, se você delimitar e falar assim, ó, a partir do dia 2, eu vou começar a comer somente tanto de comida, porque até o final de janeiro eu quero estar pesando, por exemplo, 73 quilos. Você traçou de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira firme. É isso que eu vou fazer, passo a passo. Qual é a chance de você conseguir cumprir essa meta? Muito maior do que vou emagrecer o tanto que for possível. Não, você traçou uma meta. Eu quero isso e vou fazer isso e aquilo para alcançar esse objetivo. Esse exemplo, apesar de simplório, ele mostra muito bem como deve ser a nossa oração. Poxa, eu quero me tornar um médico, eu quero me tornar um advogado, eu quero me tornar um promotor de justiça, um policial, eu quero me tornar um grande empresário. Então você precisa traçar claramente aquilo que você quer, para que aquilo possa ser concretizado, até porque você gravou firmemente aquilo que você queria. Olha que interessante, isso aconteceu comigo e mostra o quanto que a oração eficaz, ela quando nós trabalhamos, aliás, quando nós trabalhamos a oração correta, o quanto que ela é eficaz. Eu estudando para o concurso de juiz e eu tirei umas fotos
com a toga de juiz, né? Peguei a toga emprestada da minha colega, tirei as fotos, imprimi as fotos e todo dia eu visualizava aquela foto. Eu de toga, eu ainda não era juiz, eu peguei a toga emprestada, coloquei a toga e todos os dias eu olhava aquela foto e falava, eu já sou juiz, obrigado Deus por eu já ser juiz. E ficava visualizando aquela foto. Essa visualização ela ficava tão forte dentro de mim que eu sentia o tecido, eu conseguia sentir chegando no local de trabalho, o ar que eu respirava, a vibração, eu conduzindo a audiência, eu visualizava isso, eu sentia isso com muita força, porque todos os dias eu trabalhava a vibração da visualização. Então, minha oração era constante. E a toga, ela tinha todo um formato específico, porque ela é feita sob medida, e nas costas com um nome, né? E eu visualizava meu nome, assim, João Ricardo, escrito aqui nas costas da toga, eu falando, é o meu sonho. E visualizei isso durante anos. Não foi uma semana, não foram 2 semanas, não foi um mês, não foram 2 meses, foram anos mentalizando isso daí. Todos os dias mentalizando. Chegou o concurso público, passei no concurso, no meu 6º concurso, aliás, em 6 anos era meu 5º concurso, passei no concurso, só que não tinha tempo de fazer a toga. Já estava maravilhado porque eu havia atingido o meu objetivo profissional e muito disso graças ao esforço e dedicação ocasionados pela oração correta que eu estava fazendo. Que eu não falava, Deus, eu quero ser juiz. Eu falava, Deus, obrigado pela honra de eu já ser juiz. Eu já sou. Eu já visualizava na foto lá, eu com a toga. Aí, quando nós fomos tomar posse, não dava tempo de fazer toga para todo mundo da turma. Nós tivemos que comprar uma toga pela internet. E veio uma toga que era completamente diferente da que eu mentalizava. E eu falava, ô gente, mas eu mentalizei tanto aquela toga. Aí o que acontece? Logo após a minha posse, minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, eu estou tão orgulhoso de você que eu quero te dar um presente. E eu pedi, na hora, a toga que eu queria. E a toga chegou até mim. Quando eu botei ela pela primeira vez, me veio todo aquilo que eu havia feito de oração. Eu falei, gente, a oração se concretizou como um todo. Não foi só um detalhe, foi todo. Eu não só logrei êxito em passar no concurso público, como eu virei juiz e mais, eu virei juiz com a toga que eu havia imaginado. Então a toga veio até mim de forma natural. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, que maravilha! O quanto que a oração se concretizou. E exatamente porque eu aprendi esse caminho da oração eficaz, é que hoje eu continuo trabalhando para que as orações sejam sempre eficazes, porque elas são constantes. Então, todos os dias, levanto, trabalho, visualizo aquilo que eu desejo de forma clara, de forma direta, com muita pureza e fé. Falando, Deus vai se materializar, Deus vai se concretizar, porque já foi feita a vontade, já deu tudo certo. E assim a gente vai com um pensamento positivo. E um detalhe, gente, detalhe. A oração é vibração total. Não é simplesmente a vibração do desejo. Eu quero ser uma pessoa importante. Para que você seja uma pessoa importante, você precisa estar repleto de boas vibrações e vibrações importantes. O que isso quer dizer? Você tem que estar preenchido de bons sentimentos. Então é importantíssimo. A vitória do meu sonho de ter virado juiz se deu quando eu melhorei minha vibração, quando eu melhorei os meus sentimentos e principalmente quando eu tirei aquilo de ruim que tinha dentro de mim, principalmente os ódios e as mágoas das pessoas. Quando nós perdoamos as pessoas, quando nós amamos as pessoas, quando nós soltamos as pessoas ou soltamos aqueles fatos negativos, o nosso coração ele fica mais tranquilo, o nosso coração ele fica mais ameno e ficamos prontos para receber as outras boas vibrações. Então é basicamente o seguinte, lembra, nós somos vibração. Nossa mente, ela é 5% consciente e 95% subconsciente. Esse subconsciente é que fica constantemente vibrando. O consciente, ele muda toda hora. Hora ele pensa A, hora ele pensa B, hora ele pensa D. O consciente muda. O subconsciente, ele está permeado daquilo que nós mais vibramos. Então, a transformação tem que ser interior, ela tem que ser feita no subconsciente. E como é que a gente transforma o subconsciente? Gravando aqui dentro bons sentimentos.
Por isso que, durante minha fase de estudo, eu nunca abandonei a oração, eu nunca abandonei a leitura dos livros da Seitonei que me traziam boas palavras. Quantas vezes eu estava estudando, abria um livro lá, lia a matéria, ia fazer exercício, errava tudo, ou não entendia a matéria, começava a me dar um desespero, começava a me dar vontade de chorar, eu falando, não vou dar conta, é muita matéria, é muito assunto, passava o dia inteiro. E quando eu via a minha meta de estudo, era, por exemplo, 102 artigos, e chegava no final do dia, eu tinha lido 10, 12 artigos, eu falava, não vou dar conta, eu não vou conseguir, é muita coisa, é muita matéria, não vai dar, não vai dar. Aí quando eu abri um livro da Seitonei, eu falava assim, a vida de Deus está no seu interior. Você é capaz porque Deus está dentro de você. E aquilo me enchia de ânimo, me enchia de esperança. E eu falava, é verdade, é verdade. É verdade, eu vou conseguir porque é a vida de Deus que está em mim. Então, quantas vezes eu me enchi de fé, de alegria, de esperança, afastei os pensamentos ruins, afastei os pensamentos de temor, medo, a pressão, o estresse, quando eu me preenchia de boas vibrações vindo da boa leitura, da boa oração, dos bons pensamentos e comecei a agradecer, perdoar, agradecer, perdoar, agradecer, perdoar. Você começa a mudar a vibração, a oração se torna eficaz. A oração se torna eficaz. Então, graças a Deus, eu tenho uma vida cheia de relatos, eu tenho uma vida cheia de histórias que eu posso contar, desde gestação, harmonização, sucesso no concurso, harmonia com os pais, harmonia com a família, cura de doenças. Então, assim, são tantas coisas boas que acontecem que as pessoas viram e falam assim, preletor, você tem sorte na vida. Não, não é que eu tenho sorte na vida. Eu tenho oração eficaz. E por que eu tenho oração eficaz? Porque eu entendi os elementos da oração e eu uso aquilo que é necessário. Aquilo que eu preciso, eu peço de maneira simples. Gostaria, Deus, eu quero manifestar isso, eu quero ser mais calmo, eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais paciente. Como que eu vou fazer isso? Aí eu vou traçar, não, então eu vou começar a agradecer mais, quando as pessoas falarem comigo eu vou respirar fundo, e aí eu começo a colocar em prática aquilo que a oração vai manifestar. Quando chega lá na frente, nossa, mas você está uma pessoa tão calma, muito obrigado. Isso foi uma oração eficaz, porque eu trouxe os elementos para que ela se concretizasse e eu trabalhei a sua constância, a sua vibração e o fato dela ser absoluta. Então, quando você fala, minha oração foi com fé, minha oração foi clara, minha oração foi simples, minha oração foi super objetiva, eu falei, Deus, quero ganhar na Mega Sena, no acumulado da Mega Sena de ano novo, e não ganhei. Por que minha oração não foi ouvida? Não é que sua oração não foi ouvida, é que dentro de você a oração negativa está mais forte que a oração positiva. E quando a gente fala assim, a oração negativa é aquilo que você vibra negativo. A oração positiva é aquilo que você vibra positivo. O que tiver maior dentro de você se manifesta. Por isso que eu falo, precisamos eliminar os maus sentimentos. Porque quando você elimina os maus sentimentos, os bons sentimentos prevalecem e aí a oração positiva fica mais forte. Então tem pessoa que está assim, quero ganhar na Mega Sena porque eu sou pobre. Quero ganhar na Mega Sena porque eu sou pobre. Quero ganhar na Mega Sena porque eu sou pobre. O eu sou pobre, para ele, é mais forte do que quero ganhar na Mega Sena. Continua pobre. E outro detalhe, ganhar na Mega Sena não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa rica, porque a riqueza é uma vibração, é um sentimento, não é dinheiro na conta. Não é à toa que vários ganhadores da loteria, após um tempo, ficam mais pobres do que antes, porque vibram pobreza. A verdadeira oração e a oração eficaz é aquela que muda a sua vibração, muda o seu pensamento, muda a sua essência. Mudou a sua essência, mudou o seu pensamento, transforma a sua vida, transforma a sua existência. Entenderam? É muito importante compreender, porque as pessoas reclamam que a oração não é ouvida, mas toda oração é ouvida. Toda oração é ouvida. O problema é que como as pessoas acham que oração é pedir, e só aquele momento, ela esquece que o dia inteiro ela está fazendo oração. Pare e faça uma sincera reflexão. Seja sincero com você. Qual a oração que você tem feito durante o seu dia? Uma boa oração ou uma oração negativa? Você tem agradecido? Você levanta agradecendo o seu corpo, a sua cama, a sua família, a casa onde você vive, tudo que você tem ao redor, a comida que você tem no café da manhã, as pessoas que estão lhe ajudando, o seu emprego, a sua saúde, a sua capacidade de trabalhar,
a sua inteligência. Você tem agradecido ou você tem reclamado, cobrado, xingado, brigado? Você se dirige ao seu trabalho ou você está procurando um trabalho com o sentimento de vou ser útil? Ou você vai fazer isso de modo automático, reclamando do chefe, reclamando de que não tem chance, de que não tem dinheiro, que está passando necessidade? Você almoça agradecendo a comida e quem preparou? Você alguma vez já agradeceu os fazendeiros que plantaram o arroz, o feijão, que colheram, que mandaram para o supermercado para que você pudesse comprar? Durante a sua tarde, você já agradeceu a natureza, o ar que você respira, o fato de você estar vivo? Você já agradeceu o fato de você poder ter o seu corpo para poder se expressar, que você pode falar, que você pode enxergar, que você pode ouvir, que você pode respirar? Ou quando você não pode um desses, mas você pode outros? Você já agradeceu o fato de você poder andar? Ou se você não puder andar, o fato de você poder se locomover? De chegar em casa e poder ter um local para descansar? De ter algo ou alguém para compartilhar? Você já parou e analisou se você está fazendo isso? Se não, você vai começar a perceber, puxa, realmente, eu acho que eu tenho vivido um dia mais reclamando, um dia mais cobrando, do que um dia mais louvando, um dia mais agradecendo, elevando meus pensamentos. Talvez seja por isso que minhas orações não estão tão eficazes. É porque eu tenho vibrado mais negativo. Mas não desanime, bata a poeira do corpo. A partir de agora, tome a firme decisão, clara, objetiva. Vou ser uma pessoa de vibração melhor porque eu sou filho de Deus, e comece a fazer da sua vida uma oração correta, comece a fazer da sua vida uma oração direta para aquilo que você realmente merece como filho de Deus, que é felicidade. Comece a fazer a sua vibração uma vibração de luz, que aí as suas orações elas vão ser orações corretas, orações diretas, orações poderosas, e você vai ver o seu destino se transformando. Na época que eu orava negativo, foi a época mais difícil da minha vida, porque nada dava certo. Na hora que eu percebi que, meu Deus, a oração é constante e é minha vibração, e ela molda o universo, eu preciso me transformar. Aí foi uma vez que eu estava lendo no livro A Verdade da Vida, volume 1, que o professor Masaharu Taniguchi falava, o seu destino é obra dos seus pensamentos. E naquela hora eu estava sofrendo tanto que eu falei, como ainda a culpa é minha? Não era que a culpa era minha. O mestre nunca falou que a culpa é nossa. Ele sempre falou, é porque você vibra e essa vibração é a sua oração. E a sua oração vai se concretizar, porque a oração é absoluta. Por isso que Jesus Cristo falou, seja-te feito conforme tua fé. Porque você acredita e o universo vai te dar exatamente aquilo que você acredita. Então sua vibração está fazendo a oração equivocada. E quando eu conseguir transformar a minha oração, ou seja, quando eu mudei a minha vibração, o meu destino se transformou. E tudo aquilo que eu almejava se concretizou. Detalhe, as minhas vontades eram sempre com cunho espiritual na frente. Quero ser isso para poder ajudar. Quero poder manifestar isso para poder levar felicidade, para poder levar engrandecimento, para poder transformar a vida das pessoas. Se concretizavam porque eram puras, porque estavam direcionadas à verdadeira manifestação da imagem verdadeira. E minha vida se transformou, graças a Deus. Por isso, mude a sua vibração, transforme a sua vida numa vida de vitórias na hora que você gravar a vitória dentro de você, por meio dos bons pensamentos, dos bons sentimentos e das boas vibrações. Acredite em você, nós acreditamos. Vamos para a nossa meditação Shinsokan para que a gente possa gravar ainda mais a ideia de que estamos aqui agora junto com Deus, que estamos aqui agora envoltos por Deus e que Deus nos dá tudo o que é necessário. Vamos gravar essa sensação, vamos gravar mais fortemente na nossa mente que estamos com Deus. Essa sim é uma boa oração, essa sim é uma oração verdadeira. Vamos lá? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram sentar-se, por favor, e assumir a posição de oração. Você de casa também, queira sentar-se na ponta da cadeira, calcanhares levantados, mãos justapostas, formando um triângulo equilátero. Lembrando sempre, dúvidas sobre a postura física e a postura mental, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Recomendo muito a leitura para que você aprofunde na meditação Shinsokan e entenda a importância de você se sentir um com Deus. E a prática que melhor te traz os benefícios dessa sensação de união é a prática da meditação Shinsokan.
Vamos lá então? Olhos fechados, semblante feliz, porque estamos agora adentrando no mundo de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos o mundo da imagem verdadeira e nós vivendo a vida de Deus, que é a nossa própria essência. Visualizemos com os olhos mentais e contemplemos essa verdade.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Aos que estão em pé, podem se sentar. Então, o nosso dever de casa dessa semana vai ser fazer a nossa meditação Shinsokan, porque a meditação Shinsokan nos possibilita que nós consigamos visualizar, concretizar de maneira muito firme aquilo que nós queremos. E o segundo é você imaginar o seu desejo, você imaginar aquilo que você quer e declarar de maneira clara e firme o que você deseja. Então, declare de maneira clara e firme o que você deseja. Eu gostaria disso, de forma clara. Já pensa no passo a passo necessário para que o seu desejo se realize e lembre-se do caminho que foi dito na palestra, a fim de que você possa concretizar ainda mais seu desejo. Não se esqueça de curtir a palestra e compartilhar para que mais e mais pessoas aprendam a concretizar ainda mais o seu desejo. Uma semana abençoadíssima. Agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado, muito obrigado. Um beijo grande e até mais.